Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença aqui na galeria da Fundação Rui Cunha. Agradeço ao Rui o convite que me fez para apresentar este livro. Apesar de já o ter feito na primeira edição, volto a fazê-lo com muito prazer nesta segunda edição. O Rui está em Lisboa, mas está em direto connosco através do Zoom, de modo que vocês poderão depois dialogar com ele. Ora, este livro vai ser apresentado hoje, esta segunda edição, por mim, e escolhemos precisamente o dia de hoje, que é dia 21 de maio, precisamente porque se celebra o Dia Internacional do Chá. Red, please, my first slide. O Dia Internacional do Chá foi instituído pela ONU, precisamente para promover a cultura do chá, para favorecer a produção sustentável e o consumo do chá. Isto dito dessa maneira parece muito vago, mas o que é certo é que essas atividades têm também a ver com a luta contra a fome e a pobreza dos povos em países em vias de desenvolvimento. Também parece muita teoria, mas não é tão teórico quanto isso, porque o Rui descreve no seu livro, aqui na página 38, algumas das regiões da China em que o combate à pobreza foi uma realidade. De modo que depois vocês, quando tiverem o livro e o lerem, sabem perfeitamente que a região de Yunnan, a região de Guizhou, etc., foram realmente zonas de ação governamental para realmente combater a pobreza. E conseguiu-se com muito êxito. Além disso, vai contribuir para dar poder às mulheres e o uso sustentável do ecossistema do planeta. Ora, quando nós estamos a falar do chá, esta foi só para nós comemorarmos o Dia Internacional do Chá. Vou então passar... eu posso passar aqui. Para o segundo slide. Ok. Neste segundo slide é precisamente a propósito do livro, portanto, uma breve história cultural do chá da China, e eu resolvi pegar em algumas das coisas que o Rui escreveu e ter uma conversa com vocês acerca daquilo que está escrito. Portanto, o Rui diz às páginas tantas: a invenção ou a descoberta do chá, uma bebida que é parte integrante da história da civilização chinesa, influenciou a história política, económica e social, não apenas da China, mas também dos outros países e povos. Portanto, que ele tenha influenciado a parte económica, já vimos por esta luta contra a pobreza. Mas em relação aos outros países e povos, eu só... Então isto anda para trás quando devia andar para a frente. Red, what's happened? É aqui. Ok. Para vos falar de uma coisa que o Rui não especifica, pelo menos eu não ouvi mencionado, que é esta rota do chá e do cavalo. Portanto, a rota do chá e do cavalo tem a ver com o surgimento do chá na região de Sichuan, nomeadamente na zona de Dali, Yunnan, que foi transportado, veem vocês ali o transporte que é feito humanamente difícil, mas de qualquer dos modos que é feito para o Tibete, porque era a zona onde havia cavalos necessários para a guerra. E, portanto, foi uma troca de chá e cavalo, e por isso é que
surgiu esta rota, a rota antiga do chá e do cavalo. Isto está a ser assinalado e, portanto, vale a pena nós falarmos acerca disso. Ora, o chá que chegou ao Tibete teve uma grande influência porque foi muito utilizado pelos monges budistas, e quando chegou à Índia, e eu falo também disso, precisamente o chá de Assam, hoje em dia a Índia diz o chá, a origem do chá está aqui na Índia. Foi o primeiro chá que apareceu no mundo, foi na Índia. E a China diz, não, o primeiro chá que apareceu foi aqui na China. Portanto, andam os dois gladiando-se para isso. E então, mas o chá de Assam é um chá que também é a camélias chineses, mas é da variedade assâmica. E é um chá preto, chamado chá preto por nós, mas que os chineses chamam Hong Cha, portanto o chá vermelho. E ele é consumido de outra maneira, e uma das formas de consumir o chá, e eu só provei este chá pela primeira vez em casa dos meus amigos indianos. Portanto, eles fazem muito esse chá, que é um chá que usa muitas especiarias. E nós vemos que muito no início o consumo de chá também era feito com especiarias. E nós vamos também falar disso. Ora, outra das zonas onde o chá chinês também foi parar foi precisamente no Japão. E há uma ópera cujo compositor é o Tandun, não podia ser outro, não é? Em que fala sobre a origem deste chá, claro que aqui de uma forma lírica, e a ópera chama-se Chá, o Espelho da Alma. Vale a pena vermos, porque eles são os japoneses que vão à procura do livro primitivo do chá, que é o clássico do chá, que nós também vamos falar acerca disso. Portanto, isto no Japão, que foi introduzido na altura do imperador Saga, na Coreia, através, talvez, da princesa da Coreia, e em França, em Inglaterra, aquele fenómeno, ou mais ou menos mito, que se pensa que tenha sido a princesa Catarina de Bragança que introduziu o chá em Inglaterra, mas não é verdade, porque já se consumia chá antes dela ir para a Inglaterra. Ela levou, foi o mercado de Bombaim, certo? Mas não propriamente introduziu o chá. E muito menos foi ela também que introduziu o chamado chá das 5 em Inglaterra. Portanto, isso são mitos e o Rui desvenda isso no livro. Depois, o chá também chegou a Portugal e nós temos ainda hoje a plantação da chá gorriana na ilha de São Miguel, nos Açores. E, portanto, estão a ver que isto espalhou-se por todo o mundo. E depois também temos que falar que a chá gorriana, as primeiras sementes, foram levadas do Brasil para os Açores. Portanto, já vemos que este chá fez a circunnavigação. Ora, além do chá, porque para beber chá também é preciso ter chávenas, chaleiras, porcelana, etc., dizer que a porcelana europeia teve também origem na China. Quando nós olhamos para as grandes marcas europeias de porcelana, nomeadamente a Vista Alegre, a Royal Westchester, a Wedgwood, a Royal Copenhagen, a Meissen da Alemanha, a Sèvres e a Limoges francesa e a Heron da Hungria, todos eles nasceram da técnica chinesa. E, portanto, o que estas marcas fazem do ponto de vista económico, o que é que estas marcas produzem e fazem pela economia do país, nós sabemos o que é que eles representam. Voltamos novamente ao chá. O chá, há este mito também da origem, através desta personalidade que é o chamado Deus da medicina, que experimentava tudo o que era ervas e aí descobriu também o chá por acaso. Quando nós falamos em por acaso, eu costumo dizer, não há por acaso.
provavelmente foi uma mensagem de Deus. Portanto, Deus mandou-lhe esta mensagem através da folha que caiu enquanto ele fervia a água para outros fins. Bom, o que é certo é que o chá, portanto, tem a sua origem na camélia chinenses. As folhas de chá são amargas, têm propriedades revigorantes e estimulantes do intelecto. Isto, muito inicialmente, foi assim apontado, tanto que os budistas, quando isto chegou ao Tibete, utilizava precisamente porque quando faziam as suas reflexões, as suas meditações, muitas vezes adormeciam e, portanto, o chá servia para estimular o intelecto. Ora, o grande livro do chá foi precisamente escrito por Lu Yu, que era uma criança órfã, que foi criado por um monge no mosteiro. Ele aprendeu muitas das coisas do budismo, mas nunca se entre aspas, converteu. Portanto, ele praticava o ensinamento budista, mas não se tornou monge. Tanto que fugiu muitas das vezes do templo, foi vaguear pelo mundo e depois o pai, entre aspas, não é? Voltou a capturá-lo e ele, entretanto, aprendeu muita coisa acerca do chá e escreveu o chamado clássico do chá. E quando nós falamos nos benefícios do chá, e ele refere isso nos livros, uma das coisas que o Rui aponta é que se obtém mais benefícios para o corpo se beber diferentes tipos de chá em diferentes estações do ano. Eu confesso, nunca fiz isso. Tomo chá por tomar chá. Mas o que é certo é que quando a gente olha para estas coisas, há assim, alguma lógica nisto tudo. Porquê? Porque se deve escolher o chá conforme as suas características. E se o nosso corpo não reage da mesma maneira em cada uma das estações do ano, também devemos então beber o chá conforme a estação do ano. E assim se diz que o chá floral deve ser tomado na primavera, o chá verde no verão, o chá oolong no outono e o chá vermelho ou o chá preto no inverno. Porque a estimulação será diferente e nós, quando olhamos para o chá preto, ele é muito mais vigoroso em termos de estimulação do que propriamente um chá floral que é utilizado na primavera, quando a natureza renasce e quando nós também renascemos em termos de energia. Ora, são estes os diferentes tipos de chá e, portanto, que têm sabores diferentes, coloração diferente, mas como é isso possível? Se é uma mesma folha de uma mesma planta. É possível porque o sabor, o aroma e a cor do chá variam de acordo com o tratamento que é dado às folhas logo após a apanha nas plantações, o local de onde provém, isto é, tem a ver também com a terra, o clima, a água, etc., etc., o relevo e a altitude. E quanto maior for a altitude, melhor sabor tem o chá. Para as pessoas aqui de Macau, muitas das vezes não lidam com um chá profissionalmente, mas conhecem pelo menos que o chá de Taiwan, Koushan Cha, é dos melhores que existem. E, portanto, as pessoas têm uma tendência para preferir este chá, que é um chá oolong, no fim de contas. Portanto, como veem, o chá pode ter alguma parecença com o vinho no Ocidente, porque nós também dizemos que o vinho varia muito da exposição do sol, do clima, da terra, portanto, parece um bocado isto. E, na verdade, e isto eu trouxe um poema que tem aquela data de um conterrâneo do Lu Yu, que diz: no Festival do Duplo 9, bebo chá com a emerita Lu Yu. A 9 de 9, na montanha do monastério,
Na cerca leste floresce um crisântemo amarelo. O homem comum afoga-se em vinho. Quem verdadeiramente conhece a fragrância do chá? Isto é o contraponto que eu quero pôr entre o chá e o vinho. E, na verdade, nestas grutas de Bocau foram encontrados uns escritos que se pensa que sejam de Wang Fu do século VII ao século X e que são as conversas do chá e do vinho. Estas conversas do chá e do vinho é uma espécie de diálogo em que o chá diz quais são as suas virtudes e critica o vinho. E o vinho faz a mesma coisa ao chá. Eu sou melhor do que tu porque tenho isto, aquilo, aquilo, aquilo. E, portanto, estabelece-se um diálogo entre eles em que um aponta as virtudes e os benefícios e a parte negativa do outro. No fim, aparece um terceiro personagem, que é a água, e que diz: vocês não existem sem mim. E diz: de hoje em diante devem cooperar para prosperar tabernas e também enriquecer as casas de chá. Unem-se-vos laços fraternos do princípio até ao fim dos tempos. Ora, há quem interprete isto como o chá que é dos monges budistas, o vinho que segue a teoria dos taoístas e a água é o Confúcio que quer juntar budistas e taoístas para se uniformizar e harmonizar a sociedade. Ora, quando nós olhamos, porque isto, se vocês olharem, é do tempo da dinastia Tang, quando nós olhamos para as 3 etapas de preparação do chá, em que existem espíritos diferentes durante estas dinastias, nós vemos que a dinastia Tang utilizava-se o chá cozido, eu já vou falar disso, o Rui fala disso também, a ordem e a harmonia da sua cultura imperial ao integrar diferentes conhecimentos provenientes das distintas civilizações da Ásia e ao fazer a síntese das doutrinas budistas, taoísta e confucionista. Portanto, aquele texto que eu apresentei atrás tem muito a ver com esta harmonização. Ora, e o que é esta história do chá cozido? Ora, o chá cozido, que eu apresento aqui, mas já li esta parte, é mencionado na dinastia Tang, por exemplo, nestes 2 romances. No romance da Margem d'Água, não sei se já leram, e no Sonho do Pavilhão Vermelho, que é um clássico da literatura chinesa. Ora, o chá nessa altura era, e em chinês não se dizia yam cha, beber chá, dizia-se sek cha, comer chá. Porquê? Porque o chá, as folhas eram trituradas, mas não em pó, portanto eram só trituradas, ia para a fervura, juntamente com muitos outros ingredientes. Fervia e parecia uma sopa. E por isso é que se dizia comer chá e não beber chá. Ora, eu achei isto completamente maluco, não é? Mas se a gente olhar para o que se passa hoje em dia, os jovens consomem este chá, que é um chá que tem este nome muito esquisito, que se chama fezes de pato, que é, no fim de contas, uma variedade do chá oolong. Tem essa cor amarelo alaranjado, muito bem cheiroso, portanto cheira a flores, não cheira nada a fezes de pato, mas tem um sabor meio tostado, porque ele foi transformado para poder ser, depois os mestres do chá vão explicar isso, para poder ser feito mesmo em água fria, não necessariamente em água quente. E nós olhamos para este chá e vocês veem, há muitas marcas, há muitas lojas com esse nome, com chá, e se vê o fundo tem muitas coisas. Podem ter cereais, podem ser gelatina, pode ter essas coisas, e etc, etc. E quando nós olhamos para isso, diz, isto é uma forma moderna de beber chá.
Portanto, o Rui não menciona isso, portanto é uma falta. Portanto, há uma quarta maneira de beber chá, uma quarta etapa. Portanto, o Rui fala na etapa da dinastia Tang, fala na etapa da dinastia Song e depois a seguir na dinastia Qing. Mas o que é certo é que isto é uma forma moderna de beber chá, muito subversiva para o clássico chinês, porque o chá é bebido quente, porque o nosso corpo está quente, o interior do nosso corpo é quente. Portanto, isso de beber chá frio vai contra todas as teorias da medicina e até da medicina tradicional chinesa. Ora, na dinastia Song, o chá já tem outra maneira de consumir, é um chá batido. Portanto, é um chá batido porquê? E aqui tem já a ver com a realização pessoal, tanto que as pessoas fazem este chá para manifestar a sua cultura, a sua sabedoria, e existem já as chamadas casas de chá e competições de chá. O que é isto? Vamos olhar para o chá batido. O chá batido é um chá em que a folha do chá é completamente triturada, moída em pó, e depois é fervido e batido com umas varas. Quem já esteve no Japão percebe perfeitamente como ele é feito, porque a arte de servir chá no Japão vem desta dinastia, vem da dinastia Song. Tanto que aquela tal ópera que eu vos falei do chá, que é O Espelho da Alma, é também dessa época. Portanto, a história é dessa época. Portanto, este chá, que é um chá que é batido e fica uma espuma, é servido depois numa tigela, tanto que Sultan Po diz é espuma de neve onde flutuam flores e leite em receptáculo de lua. Portanto, isto é mesmo poesia. Ora, poesia é esta que está muito relacionada com o chá. E o Rui menciona isto muito bem. E eu só vos apresento esta série da televisão. Portanto, é uma série chinesa que se chama Monalo, que já correu aqui, mas podem ver depois também no YouTube, em que existe uma casa de chá onde esta rapariga serve o chá. E faz também competição do chá. Portanto, se vocês quiserem rever esta situação em cinema, sem ser descrito por mim, vale a pena olharem para esta série. E as casas de chá dessa época também são citadas por este dramaturgo chinês numa peça famosíssima que se chama Chaguan, que é Casa de Chá. Porquê? Porque nessas casas de chá era frequentado pela sociedade chinesa, tanto os pobres como os ricos, era lá que se veiculavam as notícias do dia, a política, etc, etc. Portanto, tem um contexto social muito, muito, muito grande. E quem já visitou Xangai, de certeza absoluta que conhece esta casa de chá. Ora, essas casas de chá existem e em grande predominância em Chengdu. Quem já esteve em Chengdu, e o Rui menciona isso, a cada 10 passos existe uma casa de chá. É uma casa de chá de grande convívio. As pessoas vão lá, há nos jardins, há nas ruas, há em todo lado. Portanto, costuma-se dizer que existem 4 tesouros em Sichuan, que é o hot pot, as pandas, o mahjong e as casas de chá. Essas casas de chá são realmente casas de grande convívio. O Rui menciona isso e diz: beber chá com amigos próximos, conversar sem tempo, observar o nascer e o cair das folhas verdes e sentir o aroma do chá são a comunicação da alma. Portanto, como veem, o chá está muito relacionado com a fraternidade, com a amizade, com a convivência e também com a poesia. Ora, a poesia do chá na literatura chinesa é de rara beleza e tornou-se um capítulo distinto
na história da poesia da China. O escritor, o primeiro escritor, Yu Ye, diz que a poesia do chá não se refere apenas à escrita poética sobre o chá, mas também ao chá que a poesia contém. Eu, de propósito, pus os caracteres chineses para perceberem. Há, neste poema da Casa Branca de Shandong, estão a ver outra vez Shandong, diz: o chá aromático é o melhor entre os 6 tipos de chá. O seu sabor se espalha por 9 regiões. Se alguém quiser viver uma vida pacífica e feliz, esta é a terra de eleição, que é precisamente Shandong. Quem já visitou Shandong percebe perfeitamente isto. Eu não sei se conhecem Shandong ou não, mas Shandong é uma cidade maravilhosa. Tem o clássico e tem o moderno. O clássico é visitável, o moderno é visitável e é um paraíso na Terra. Quando falamos em poesia, esta é uma poesia clássica do chá, e o Rui tem aqui também no livro. Eu trouxe de propósito, porque ele o menciona, para vos dizer que as 7 chávenas de chá são um agradecimento que o autor faz a uma pessoa que lhe oferece o chá. E então diz: a primeira chávena acaricia os meus lábios e a garganta seca. A segunda destrói a minha solidão triste. A terceira procura nos riachos secos da minha mente as palavras de 5.000 livros. Com a quarta, a dor da injustiça passada desaparece através dos meus poros. A quinta purifica a minha carne e os meus ossos. Com a sétima, estou em contacto com o espírito dos imortais. A sétima dá-me tanto prazer que mal posso suportar. Onde fica a montanha Penlang? Apanha esta brisa para voltar. Ora, o que é esta montanha? Esta montanha era a montanha onde viviam os 7 imortais. Portanto, é como se fosse um paraíso. Eu só chamo a atenção deste poema para o terceiro verso e para a terceira chávena de chá. A terceira chávena de chá diz: a terceira procura nos riachos secos da minha mente as palavras de 5.000 livros. A terceira. Ora, o tal poeta que eu vos falei há bocadinho, Cao Tongpong, diz que tem um nome também, é conhecido por Su Shi, é comumente uma das maiores figuras da cultura chinesa. Porque ele, além de ser poeta, escrevendo prosa, ensaios, literatura, poesia, foi pintor, gastrónomo, tanto que em Hangzhou, quem já esteve em Hangzhou, também é outra cidade maravilhosa, tem um prato que é um prato típico de Hangzhou, cuja origem dizem que é de Cao Tongpo. Ora, o que é que Cao Tongpo faz? Cao Tongpo faz um poema que também é um dos grandes poemas da literatura sobre o chá, que é um poema que eu traduzi por retirar a água do rio profundo para um chá longo e quente. Esta parte eu fui buscá-lo ao livro do Rui. Porque o Rui menciona neste poema, mas não o mostra. E eu trouxe para vocês verem porquê. Porque o que diz o poema é: sobre a pedra da margem do rio, inclino para recolher a água profunda do rio. A água tem que ser mesmo profunda, portanto, para não ter as impurezas, não é? Água corrente em chama viva, para se fazer o chá. Apanho a lua cheia da primavera, filtro-a para a chaleira da noite. Espuma de água fervente fazem bailar folhas de chá e produzem sonoridade da brisa acariciando as folhas de pinheiro. Portanto, a sonoridade da brisa acariciando as folhas de pinheiro. 3 chávenas de chá não são suficientes para penetrar no meu âmago. Pelo rumor
da longínqua vila, escuto o tempo que passa. Portanto, estão a ver que Souto um Pó diz que 3 chávenas de chá não são suficientes. Quando o primeiro dizia que levava as palavras dos tais 5.000 livros. Ora, é também de Souto um Pó esta frase, que é uma frase notável em relação à poesia e à pintura de Wang Wei. Ao saborear os poemas de Wang Wei, as suas imagens constituem uma bela pintura. Contemplando as pinturas de Wang Wei, as imagens são plenas de poesia. Wang Wei realmente foi um excelente pintor, um excelente poeta, tão bom, que a sua poesia foi lida por Mahler, e Mahler fez a sua 9ª sinfonia, chamada A Canção da Terra, baseado em muitos poemas de Wang Wei. Ora, quando nós falamos em poesia e passamos para a pintura, existem muitas pinturas referentes ao chá. Esta é uma delas, Provando o Chá. O Rui também menciona estas pinturas, mas não as mostra. Portanto, eu, de propósito, trouxe as figuras para vocês verem. Portanto, Provando o Chá é esta primeira, que tem uma caligrafia lá em cima, e o encontro para o chá na montanha de Huaishan, em mandarim diz Huaishan, é aquela que está ali em cima. E, portanto, é um encontro de vários amigos para se provar o chá. Outra das grandes pinturas, este feito pelo imperador, é precisamente o encontro dos académicos. E nos encontros dos académicos que aparece aqui, eu ampliei esta parte para mostrar os académicos e o que eles acompanhavam o chá. Mas a feitura do chá está aqui. Certo? Portanto, é uma daquelas pinturas que nos mostra como o chá é preparado e como as pessoas se deliciavam com o chá. Este outro é também uma pintura importante que diz que é mesmo a imagem do chá. Aqui se está a triturar as folhas, ali se está a fazer o chá, e depois o que é que nós vemos aqui? Monge budista, um monge ou um mestre do taoísmo e um confucionista. Portanto, nós vamos a integrar as 3 filosofias nesta imagem. Aqui é para falarmos sobre a competição de chá. O que é que era a competição de chá? A competição de chá que eu vos falei anteriormente, quando mostrei aquela série chinesa, era feita numa casa de chá. Aqui não. Aqui é feita mesmo na rua. Em que é que consistia? Eram os produtores de chá que traziam o chá e se juntavam na praça da cidade e davam a beber o chá aos outros produtores para ver qual é que tinha a melhor qualidade. Portanto, era essa a competição do chá. Portanto, no fim de contas, era um comércio, mas era um comércio em que competiam para ver qual era o melhor chá. São 2 destas pinturas. Esta é uma outra pintura que é um grande rolo que tem para aí 2 metros e tal, em que nós podemos ver como é que as pessoas viviam naquela época. O chá era consumido neste bocadinho aqui, mas depois vemos comerciantes, vemos tendas de fogo de artifício, vendedores de peixe, etc. O que é que se passava, como é que a vida era nesta altura, no século XVIII, desta pintura. Este é uma das outras pinturas. Agora, os quadradinhos do Rui e dos outros que estão a ver-nos pelo Zoom tapam o académico. Ai.
tapam o académico que está ali, agora não tenho luz. Portanto, é um académico que contempla a lua e consome chá. Isto faz lembrar o quê? Faz lembrar precisamente o Festival do Meio do Outono, em que o chá é acompanhado pelos bolinhos da lua. Vocês todos conhecem, portanto, vivem em Macau. Da mesma maneira, nos barcos de dragão, consumimos chá com os bolinhos de arroz. No Ano Novo Chinês, chá com os raviolis, certo? E, portanto, este é o hábito do chá que hoje se faz ainda. Também para falar das várias cerimónias que o Rui fala aqui, no chá, eu só trouxe uma muito carismática, que é o servir chá aos pais durante um casamento. Portanto, o que significa isto? Respeito, obediência, etc, etc. Portanto, isto para vos introduzir na arte de servir o chá. Hoje em dia usa-se muito esta cerâmica que os chineses chamam de Qisao, que eles trouxeram, portanto, os mestres do chá trouxeram para nos fazer o chá e para servir o chá, que é de uma das regiões muito importantes da China. Eu passo então para os mestres. Mkoi, Himko, Touleira. Eles os dois pertencem a uma associação de chá que nos vão servir um chá. Chá esse que eles fazem questão de servir, e é um chá dos mais caros que existem no mercado em Macau, que é um chá puer. Só que este puer que eles trazem é um puer selvagem, biológico, que eles vão buscar à própria terra. Portanto, eles vão Huannam. Vão buscar a Huannam, que em mandarim se diz Yunnan. Vão buscar às serras e às montanhas de Yunnan. E é vendido pela associação por uma percentagem muito pequena só para o transporte. Portanto, vocês sabem que eu não sei se vocês conhecem o chá puer e sabem o preço dele ou não. Depende muito, claro, depende muito. Mas os chás puer chegam a atingir 3.000, 18.000, 20.000 Hong Kong dólares. Um disco. Tá certo? Ok, então leia. 好，咁我哋介紹啦，因為咧我哋係雲南當地，我哋個商會咧係雲南當地政府喺澳門嚟講唯一嘅雲南普洱茶推廣大使，所以咧我哋今次咧就專門帶咗雲南嘅老班章生茶，同埋帶咗雲南嘅臨倉。Portanto, trouxeram dois tipos de chá. Eles estão associados com a província de Huannam e, portanto, trouxeram dois chás. Qual é a chá? 呢個係普洱山茶嘅老班章。Ok.普洱山茶. Eu não sei se vocês sabem qual é a diferença entre san chá e o não. Isto é, o chá puer como é que se diz? É assado no forno, portanto é cozinhado. Mas também pode ser consumido só seco, sem passar pelo forno. E, portanto, é este o chá, o primeiro que我哋會試嗰個係咪？我哋會試呢個，跟住呢個咧仲係雲南普嚟講咧，佢係茶中之王嚟嘅。E é dentro da região de Yunnan o rei dos chás. Certo? E não sei se vocês não perceberam em chinês, porque eles dizem Hunan Go San Cha. Hunan Go San Cha quer dizer o quê? Que é o chá da montanha,
portanto é um chá da montanha porque é um chá biológico, é um chá selvagem. Claro que não é tão selvagem quanto isso porque já o vão cultivar, mas do ponto de vista de produção é uma produção biológica, portanto não usam germicidas nem nada disso. 你哋點樣泡茶㗎？我哋點樣泡茶咧？平時咧如果係好似雲南普洱生茶咧，因為佢就係屬於青茶嗰邊嘅，所以佢就唔可以用太熱嘅水，通常用85度左右嘅水去泡佢。Portanto, este chá que eles vão utilizar é um chá dito verde e, portanto, não se pode usar água muito quente, normalmente a 85 graus. OK， 跟住幾多分鐘？幾多分鐘嘅話咧，因為咧呢個生茶我哋研究過咧，佢哋第一泡我哋係會倒咗佢先嘅，因為係用嚟洗茶啦。跟住第二泡嘅話咧，我通常咧係沖咗落去，大概係1到1.5秒嘅話咧，我哋就即刻沖出嚟嘅，因為係保持佢嘅鮮活度。因為佢嘅話咧，佢同佢哋嘅葉就比較嫩，所以唔可以浸得太耐。OK， portanto 85 graus vão fazer a primeira infusão na água que é deitada fora, que é para lavar o chá. As folhas de chá, portanto, são lavadas nesta primeira infusão. Depois, na segunda, cerca de minuto e meio, é suficiente porque é um chá que é fresco, portanto, é um chá verde, que não foi tratado. OK， 好，咁我而家可以開始。OK。好，我哋而家第一泡嘅話咧，我哋就係將啲茶洗一洗。Portanto, lavagem do chá。跟住我哋就倒喺呢個公道杯入邊，跟住我哋就可以將茶具亦都順便係溫一溫杯洗一洗。Portanto, ele lavou as chávenas, depois utiliza essa água para lavar as chávenas e aquecer as chávenas. Eu posso chamar chávenas a estas tigelinhas ou não? Nós normalmente bebemos chá numa chávena, não é? E portanto eu chamo chávena, se bem que não é propriamente uma chávena. A chávena tem asa, não é? Estas não têm asa. Chávenas à chinesa. Taças. Pronto. Taças. 因為第二泡嘅話咧，我哋就倒完水落去，煮完水之後咧，我哋冚一冚蓋，跟住就可以即刻出水。但係第二泡或者第三泡嘅話咧，佢個葉未展開水嘅話，佢味道嘅話咧就唔係未係出現味道嘅，因為礦物質未出現。一定要吸嘅係咪？因為你要焗佢定唔使焗。Portanto, esta é a segunda infusão e na segunda infusão já pode ser servido. OK， 第三。如果係你倒埋嗰啲俾佢哋試啦，好唔好啊？好。OK， 跟住我而家。tem que ser a pouco e pouco porque唔該。Há de chegar a todos. Como digo, 我3泡咯喎。第三泡。唔係2泡咯喎。Portanto, uns vão beber a segunda infusão, depois os outros a terceira, a quarta, a quinta. Normalmente ele diz que este chá é tão bom, tão bom, tão bom, que vai até a 8ª infusão. Quando nós muitas das vezes vemos que a terceira e a quarta já é água, não é? Pronto, mas este chá não. 因為我哋呢個咧全部都係古樹原料嚟嘅，古樹嘅話係指100年上，所以佢沖到落嚟咧9至10泡嘅話咧都係有味道同埋有餘香嘅。Ele acaba de dizer. Pode. Não há problema.
Ele diz que estas folhas de chá são de uma árvore com mais de 100 anos. E por isso é que, mesmo à 10ª infusão, ele continua a ter a 第一 frescura. 輪你諗住用幾多炮啊？ Cheira muito bem, não cheira? Portanto, é espetacular. Puer. Mas é o puer 呢炮應該 cru, 好飲。 portanto, que não foi ao forno. O sabor é completamente diferente. Porque quando a gente, o normal que se prova aqui, quando nós pedimos chá puer, é um puer que já foi ao forno. E que é, exato, que é o fermentado. E, portanto, é muito mais escuro e tem um sabor muito acre e da terra. Rui, podes falar? Eu acho que o Rui pode falar enquanto a gente vai saboreando o chá. Eu estou a ouvir atentamente e a aprender também, Ok, apoio. como é evidente. Mas podes falar porque as pessoas estão cá por ti. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, senhor. É pena que tu não possas provar este chá, mas Entretanto, ele é estou a muitíssimo provar bom. um chá idêntico. Não, eu não sei quanto é que terá custado este bolo de chá, que me foi oferecido de uma pessoa amiga chinesa que veio do norte e trouxe-me este chá, que é um chá também puer e é um chá também, é um chá biológico. Mas o seu é o fermentado ou não fermentado? Não, o meu é fermentado. Pois, porque normalmente quando é um bolo, um disco, não é? É um Sim, disco. sim. Pois, quando é um disco, normalmente é o fermentado. Pois, é engraçado que eu cito no meu livro que há um ditado em Yunnan que diz o avô planta o que o neto vai 因為我哋 beber. 係原條茶。 Ah, Portanto, pois, está a ver. a fermentação lenta, porque agora hoje em dia faz fermentação em 6 meses numa fábrica, a fermentação do chá pode durar 25 anos. E é engraçado porque, e é Quando eu caríssimo, saio. obviamente, é caríssimo. Aquelas 3, 4 mil Hong Kong dólares, portanto é perfeitamente já tem? possível, 20 mil até. OK，你想俾我睇乜嘢？嗰個茶葉係咪？係啦，因為呢個係原片茶葉嘅話，一牙兩葉嘅話咧，佢係茶葉嘅話咧係原片整片嘅，所以你見到佢係比較完整之餘咧，佢沖完茶仲有個功效嘅。佢沖完茶嘅話咧，可以敷喺一啲敏感或者受傷嘅地方或者眼部，因為茶有抗氧化同埋抗菌同埋抗炎嘅特質嘅，所以佢就有另一啲功效。Portanto, ele está-nos a mostrar este chá, que é um chá de folha inteira. Portanto, vocês olharem, a folha está aqui toda completa, inteira. E o que ele diz é que depois de se fazer o chá, pode-se utilizar estas folhas como medicamento. Aplicar nas regiões com alergia e etc. Ou 你話擺喺個眼嗰度？係擺喺個眼嗰度，假如有眼袋嘅話咧，可以敷喺上邊，跟住佢會係幫佢 para 消炎。 diminuir as bolsas dos olhos, etc, etc. À, do vì 你始終都係成塊葉啦嘛，係咪？係咯。同一條條啊嘛，唔好似好碎嗰啲。 Pronto, e o que ele nos está a dizer é, se vocês notaram, ele serve o chá depois de fazer a infusão e o chá fica em todas as chávenas ou as taças claríssimo, sem detritos. Porquê? Porque é uma folha inteira e, portanto, não tem fragmentos, não tem... 你而家沖第二種啦，係咪？沖第二款茶。 OK， 而家嗰個係紅茶。係臨倉紅興嘅紅茶。臨倉喺邊度啊？臨倉喺雲，都係屬於雲。都係華南嘅。OK. Portanto, agora ele vai servir um chá dito preto.
Portanto, em chinês é chá vermelho, mas é um chá vermelho, preto. Não, e é vermelho porque os chineses olham para o líquido. Exato, E os portanto... europeus olham para as folhas do chá. Ah,跟住平時咧，我哋稱茶嘅話咧，好似如果係普洱嘅話啦，假如係正常港澳地區飲嘅口味嘅話咧，就大概係7.3到8克左右嘅，個味道就唔怕太濃。跟住佢紅茶嘅話咧，都係大概7克左右，咁就適合一般普通人坐屋企飲嘅。Ele diz que vocês não estão a ver, mas ele está a pesar o chá. Portanto, está a pesar o chá. Diz que normalmente utiliza 7 a 8 gramas de folhas de chá para fazer o chá que nos vai servir. O líquido, agora o líquido, ou a quantidade de líquido também depende do gosto depois de cada um. Porque se as pessoas gostarem dele muito concentrado, não faz tantas infusões. Não é? Bebe provavelmente a segunda ou a terceira e pronto. Eu não sei se habitualmente vocês costumam fazer este tipo de chá. Porque este tipo de chá eu penso que é o próximo slide que eu não passei, que se chama Kung Fu Cha. Kung Fu Cha é uma forma muito especial de servir o chá, que é esta, porque nós não vemos isto muito, mas quando nós falamos em cerimónias de chá, isto é uma das tradições que se mantém desde a dinastia Tang e Song, etc, etc, que se chama Kung Fu Cha. Este Kung Fu Cha requer muito isto. Portanto, nós estamos aqui, portanto, eles são em público, mas isto é a tal comunicação, a conversa que se tem com os amigos, nós vamos fazendo chá, vamos servindo chá, vamos conversando, etc, etc. Portanto, é este convívio que torna a cultura do chá muito especial. 係，等一等，因為佢呢個熱水嘅話咧，假如沖紅茶嘅話咧，就大概88到92度熱水嘅話咧，會比較令入邊嘅礦物質釋出，跟住會令到佢個茶會比較好飲啲，同埋會比較風味好啲。Ok. Agora, para este chá preto, a temperatura da água é maior, portanto vai ser a cerca de 80, 90 graus, para poder extrair os sais minerais que existem no chá. E não só também os sais minerais, portanto a química do chá, porque a folha do chá, além dos sais minerais, tem também outros químicos, não é? Nomeadamente aquilo que nós conhecemos, que é a teína, a cafeína, etc, etc. Rui, já agora lanço uma pergunta. Eu, de propósito, não falei especificamente nos tipos de chá, nem nas propriedades de cada tipo. Queres fazer alguma referência acerca disso ou não? Sim, muito rapidamente, sim. As propriedades é melhor as pessoas lerem, porque são tantas que nunca mais Exato. Mas a grande diferença fundamental que há entre o chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o chá azul, que se chama chinchá. Chinchá é uma espécie de chá, a cor é a cor ciano, e depois o chá vermelho, que no mundo ocidental chama-se chá preto, e depois o verdadeiro chá preto, que se chama dark tea em inglês. Qual é a diferença substancial? É que enquanto o chá verde é um chá não fermentado, que contém cerca de quase 70% de clorofilina, o chá branco e o amarelo são levemente fermentados, o chá oolong, ou chá azul, como muitos mestres de chá designam, é um chá semi-fermentado, e é azul porquê? Porque as folhas enroladas do chá têm uma cor ciano, têm uma cor azulada, esverdeada. Depois, o chá verde é um chá fermentado, e o chá
e o chá preto, que é o chá o que nós tivemos a falar há bocado, é um chá pós-fermentado, porque tem uma fermentação que é muito longa. Portanto, até porque há, como disseram há bocado e bem, há dois tipos enfim, de chá polei, ou pu'er, que é o shanxia, que é um chá cru, e depois há o chu chá, que é o chá amadurecido. Portanto, o chá cru é aquele que é de raiz, é preparado ao sol, é seco, não tem nenhuma técnica mais refinada. Porque este chá que é o chá maduro é o chá que dura 25 anos a ser consolidado como chá pós-fermentado. Os mestres estão com dificuldade em ferver a água. Não sei o que é que se passa. A água não chega à temperatura de 80, 90. E como é que se chama esse chá? Qual é o nome desse chá? É um chá vermelho, ou chá preto. Que eles disseram o nome da região, mas eu não retive. Pois, certo. 可以啦，可以啦。Tá lá. 佢而家高溫茶。 Alguém tem uma caneta para eu apontar o nome do chá? OK。都係啲客。你寫低個名俾我，因為我哋要揾一揾嗰個茶。好，好。你哋都有嘅係咪？我哋有啊。嗯嗯嗯。嗰張字好似唔係咁好。嗯。果然係你開先開翻佢。咦？點解呢個？我洗佢先，佢有上面嘅茶喺度。係咪可以開始？好，我哋而家沖第二隻茶嘅係紅茶嚟嘅，野生古樹紅茶。你嗰個有冇一包我可以買？呢隻就係black tea 即係紅茶。咁頭先第一個老班章咧就會係睇先呢個。唔係嗰個佢哋第二。OK。唔會幫幾錢？呢個冇㗎啦，我送俾佢哋成事係冇問題嘅。係啊，OK。唔係啊，因為寫書嗰個要成試下嗰啲茶啫，講我俾我。OK 好啊，多謝你。好。呢個老班章啊？O primeiro e o segundo。哦，冇嘢。Sim. 哦，咁你問我攞嘛，我仲有。Sim, depois eu peço a namorada de hoje。你俾個地址，你哋嘅地址啊，佢哋可以揾你哋。係啊，好啊。呢
呢個第二泡嘅話咧 OK 我哋紅茶就反而係要比較沖得即係要焗得耐少少嘅。第一泡會可以即出。跟住咧，呢個紅茶咧有個特殊嘅風味嘅，因為佢係喺幾千米嘅高山上面啦，佢係有時有啲附生嘅植物啦，令到佢嘅味道啦可能會係有少少生果啊，或者係其他花類嘅香味，所以嘅話咧有陣時嘅話可以飲得出。呢一個嘅話咧比較貼近係荔枝味嘅，咁似呢隻茶。Olhem só para a cor deste chá, que é completamente diferente do outro que vocês beberam, está bem? O que ele diz é que este chá é um chá, que tem que ser infundido por mais tempo. O sabor não é um sabor diferente do primeiro, e porque ele sofre a influência dos animais e dos insetos, etc., vai também ter um sabor diferente. Este que ele diz que traz tem um bocado o sabor de líchias. Não é? Sim. Há pouco na apresentação. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Rui, a propósito da sua apresentação, porque me surgiu e, desculpe, está um bocadinho afastado do momento, mas eu gostaria de saber se por acaso o Rui sabe a origem da expressão "ai, que falta de chá". Como há pouco falou dessas expressões, eu tenho quase a certeza que ele sabe e que vai ter todo o prazer de nos dizer. E eu estou toda curiosa. Obrigada. Rui? Sim, ouvi perfeitamente. É a Joana, não é? É a Joana. A expressão é uma expressão muito curiosa que eu já tinha assinalado em 1997, quando escrevi um artigo para a revista de Macau sobre a aventura portuguesa do chá, que depois vim a corrigir, porque a ignorância é uma coisa atroz e eu tive que rever aquilo, a ideia do chá e os portugueses. Podemos falar também sobre isso. E a expressão poderá eventualmente ter vindo do Japão, por uma razão muito simples. O mestre do chá, Shajin, como se diz em japonês, é o supremo refinamento cultural da cultura japonesa. O que não significa que, porventura, esta ideia não tenha vindo diretamente da China. Aliás, de resto, o Japão herdou praticamente tudo quanto é da cultura chinesa, depois reformulou, depois aprimorou, mas, de facto, esta expressão é uma expressão muito normal em Portugal, mas eu julgo que provém do Japão, e por uma razão muito simples, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a primeira informação sobre o chá precisamente veio do Japão, através do São Francisco Xavier, que foi informado de um comerciante, Jorge Álvares, que não tem nada a ver com o comerciante que chegou aqui às portas da China, e, portanto, isto foi para aí em 1546. E, de facto, a informação que nós temos sobre o chá, a primeira informação, precisamente vem do Japão. Só muito posteriormente, Frei Gaspar da Cruz ou Pedro Teixeira, dois padres que viveram na China, é que começaram a falar vagamente do chá como uma bebida quente, com folhas lá dentro, que eles não identificavam muito claramente, digamos, a ideia de chá. Este chá é mesmo chá vermelho. Portanto, é muito diferente do outro. Nós normalmente, os chineses costumam dizer que o chá verde, que era aquele que nós bebemos primeiro, é o cego aí. Sabe a verde. E este não sabe nada a verde. Mas este não é para o leite. Este não é para o leite.
Este não é por lei. Assim sendo, podemos terminar. Yunmei 可以試一試㗎，因為呢個咧，我哋可以試下用100度熱水沖，因為咧佢呢個第6泡 啊，先啱啱開始出味，佢出咗開始有少少蜜味同埋蘭花味。 mei同埋蘭花味. Ele diz que vai agora nas mesmas folhas de chá que nós provamos esta, a sexta infusão, com uma temperatura de 100 graus, para fazer sobressair o aroma orquídea, lanfa, tongpingó, 蜜味 e mel e orquídea. E portanto vamos ver se nós conseguimos provar isto, está bem? Isto já parece a história. Eu tinha bebido o chá e o vinho são muito parecidos, não é? Quando a gente diz em cascos de carvalho, de não sei quê, de não sei quantos anos e não sei 呢 quantos. 個 edit 花花哦， Agora no chá é a mesma coisa. 因為咧佢而家先啱啱可以出。 你可以叫啲人嘗試聞，同馬醫生講聲都 OK。馬醫生啊，其實可以叫啲人嘗試去聞咧，呢個感覺到嗰個掛杯，即係呢個空度，即係呢個比較清香嘅。你沖咗到時先聞啦，咪費事咧，咁樣聞，係啊變咗個茶有人味，唔係有蜜味，確實。係咪啊？Sim. O porquê da taça ser tão pequena? 佢問咧因為我哋平時飲茶咧就用大嘅茶杯嘛，啲西式飲咧就係好大嘅茶杯，大過你哋嗰個3、4倍嘅。係點解你哋個茶道咧用啲杯咁細？哦，因嗱首先咁細嘅話咧，因為我哋就比較中意同朋友2、3個朋友就一齊坐喺度慢慢飲嘅，所以嘅話咧，你見我哋用咁細隻杯啦，跟住沖少少茶葉嘅話咧，就可以夠幾個人飲，可能飲1個鐘左右嘅話咧就 O K 嘅。但係如果你話得西洋咁用個茶壺，用呢種茶壺嘅話咧，可能就要用到12克到15克左右去沖，跟住佢就好耐泡咁，可能泡到大概2、3個鐘左右，但係唔可以泡過超過3個鐘，因為嘅話咧，佢泡過超過3個鐘嘅話咧，佢會有其他葉嘅味道啦，甚至係個茶葉咧就會係泡到老咗，跟住佢就會係有其他嗰啲唔同嘅物質啊，同埋其他嗰啲物質釋出。 Ele diz que normalmente usam-se estas tacinhas pequenas porque o chá é feito na taça grande 佢呢個咧 e é servido nas taças pequenas. 係啊，但你太特色啦。 Porque interessa o convívio entre as pessoas e, portanto, as pessoas vão bebericando o chá, não bebem chá. Vão bebericando e vão conversando e vão bebericando. E isso dá a possibilidade a que o chá seja infundido várias vezes e ter vários sabores e estimular as pessoas de maneira diferente. E depois, se o chá for feito num bule, como nós normalmente fazemos o chá num bule, o que ele diz é que este chá não pode ser usado para além das 2 horas. Porquê? Porque ao ser infundido e nós vamos bebendo, outros químicos da folha do chá vão sair e vão ser prejudiciais. E, portanto, nessa altura não se usa os bules grandes, vai-se utilizar sempre as taças mais pequenas. Porque processa-se uma oxidação muito rápida com as folhas dentro da água quente. Ele diz para nós cheirarmos o chá. E não é um cheiro que nós estamos muito habituados às folhas de chá. Não é habitual.
葡文㗎？識唔識葡文啊？我喺度講你呢個，冇所謂啦，係嘛？飲茶都係。好多味㗎，唔係一種味啫喎。Oh, Rui, olha, já agora podias falar um bocadinho, enquanto eles estão a fazer isto, do mercado do chá, Está do bem. Cantão. Está bem. Eu só queria fazer uma pequena correção em relação a uma coisa que o Shiva disse, que era relativamente a não ter mencionado as rotas do chá a cavalo. Ora, isso está na página 94 da nova edição, e o capítulo 2.6, chá preto. Eu anuncio, enfim, anuncio um pouco do que se processava na altura, até porque o chá puer era um chá que era muito mais conservável, tinha maior durabilidade. E por isso ia para grandes caminhadas, para zonas frias, obviamente, mas muito bem acondicionado para ser vendido depois no Tibete e as zonas ali na Ásia Central. Essa é uma questão. Depois, há aqui uma questão que também é importante, que o Shiva menciona isso várias vezes, é que o livro não tem nem pinturas, nem poemas, porque, de facto... Poemas tem. Não, mas não As tem sete muitos, quer chávenas. dizer, há 1000 poemas do chá, Claro. com 400 poetas, portanto era muito complicado estar a tentar incorporar na edição vários poemas sobre o chá e, sobretudo, iconografia, porque a iconografia também sai muito cara à edição. E, por vezes, talvez, é evidente que se podia fazer uma edição muito mais pequena, com maior ilustração, mas eu penso que a ideia fundamental deste livro foi ser, em primeiro lugar, em português, ser dirigido aos países de língua oficial portuguesa e, sobretudo, promover o chá que se conhece muito pouco. Aliás, e confunde-se habitualmente chá com tisanas. Portanto, o chá é da Camellia sinensis, independentemente da sua subespécie, e as tisanas é um aglomerado de plantas, de sementes, etc., que não tem o chá como base, com exceção do chá, dos que nós chamamos o chá de jasmim, cuja camada principal é um chá verde, e depois há duas formas de fazer o chá de jasmim, ou de se proceder à concepção de chá de jasmim. Das duas, uma. Ou é um chá enrolado em forma de pérola, e, portanto, ou é o chá, digamos, em folha solta, em que se coloca camadas de 3 em 3 dias da flor do chá. Mas isso é um chá que é parcialmente um chá. É um chá aromático, que eles chamam em chinês Hua Cha, que é o chá de flores. E podem fazer perguntas já, porque ao fazerem perguntas eu aproveito para responder já também. Não, eu tinha-te só dito se não querias falar do mercado do chá de Cantão, que acho que é uma coisa interessante. Sim, eu acho que... E é um sítio interessante para visitar. Das experiências mais, eu diria, mais emocionantes em relação ao mundo do chá, é ir visitar o maior chá de venda de chá do mundo, que é um chá, é uma espécie de shopping center de chá, que tem nada mais, nada menos do que 3.000 lojas de chá. Não vende exclusivamente chá, vende utensílios do chá, vende mesas do chá, vende conjuntos de bules e de tacinhas de chá, mas é de facto algo que vale a pena visitar uma vez, porque aquilo, para além disso, como é um chá vendido a grosso, é um chá que sai muito mais barato do que vendido nas lojas. Portanto, vale a pena a pessoa experimentar ou ter essa experiência visitando esse supermercado de chá. Que de resto E nas lojas os comerciantes deixam-nos experimentar? Está lá precisamente explicado e tem lá o endereço. E já agora, Rui, leilões de chá. Continua a haver leilões de chá, exatamente, continua a haver leilões de chá. A razão pela qual eu também apresento no livro uma hierarquia do chá de determinado ano, há uma coisa que é certa. Nesses leilões de chá, o chá oolong,
não, perdão, o chá Longjing, o chá verde, está sempre no topo do ranking dos chás. Seja em que ano for, seja em que mês for e seja em que província da China seja. Mas, de facto, esses chás variam de acordo com apreciações que se faz do chá das colheitas da altura. Mas, curiosamente, o chá Longjing mantém sempre o primeiro lugar na hierarquia dos chás ao longo dos anos. Ok, eu vou lançar uma pergunta e até mesmo para os mestres. Eu não sei se vocês conhecem um chá vermelho, um chá preto, chamado Hongbao. Sim, Conhecem ou não? caríssimo, Já ouviram caríssimo. falar ou não? Pessoas que lidam com o chá ou conhecem o chá dizem que todo o chá que nós consumimos como o chá Hongbao é falso. Pois é. Vou perguntar aos mestres. O que dizes, Rui? Depois explico também. Diz? Eu posso dizer, o chá da Hongbao é um chá que é muito caro por uma razão muito simples. No tempo de Mao Tse-tung, as colheitas e sobretudo, as plantações foram praticamente voltadas ao abandono, porque aquilo é uma zona de reserva especial que faz parte do património chinês do chá. E, portanto, aquilo é altitude, tem um tipo de água que é uma água muito especial que corre ali pelas vertentes da montanha e o preço chega a valores exorbitantes. Eu mencionei no livro o preço da Hong Pao, chega a ser caríssimo, 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 e suplanta todos os tipos de chás em termos de preço. 唔係我問紅袍茶，你哋有冇大紅研究過大紅袍？大紅有大紅袍嘅話咧係假如佢係核心產區，即係佢係武夷山上面嘅核心產區入邊出產嘅，先可以叫大紅袍，即係天心村。佢有條村係天心村，所以佢每一年嘅話咧都會有鬥茶節嘅。鬥茶節嘅冠軍嘅話咧，佢先可以叫做狀元大紅袍。然而佢個價格咁我哋飲唔飲到㗎？我有，但係我冇帶嚟。唔係因為咧，我同啲朋友傾下咧，佢就話大紅袍我哋飲嗰啲咧冇個係真㗎，因為啲真正嘅大紅袍咧就去晒，冇錯。係咪咁㗎？係，好似正如老班章咁啦，佢今年嘅茶咧，佢係要上一年嘅年頭已經係訂完晒今年嘅所有茶㗎啦。即係大紅袍嘅話咧，都係通常係1年前先可以訂得到今年嘅茶咯。Pois porque é realmente um chá muito raro. Pelo menos as pessoas conhecedoras de chá com quem eu falo, portanto, as pessoas chinesas, dizem que essa região é uma região que está completamente patrulhada para as pessoas não poderem ir buscar nem sequer uma folha que caia ao chão. Pois, Portanto, é na província de Jiangxi. Exato, portanto, já vem. Bom. Olha, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Eu gostava de saber se funciona, não sei. Eu gostava de saber se o chá, qualquer chá, tem prazo de consumo, porque quando se compra no supermercado normalmente tem um prazo de consumo, não é? Isso é verdade ou é só uma questão convencional do tipo económico? Queres responder, Rui? Vou responder. Vou responder particularmente ao chá verde. O chá verde, como é um chá não fermentado, é um chá que tem que ser conservado num frigorífico. E porquê? Porque ao fim de 3, 4 meses, se estiver em contacto com o ar, estiver em contacto até um ambiente normal, não é? É um chá que ao fim de 6 meses os cantonenses, em cantonês se diz lap sap tong, vai para o caixote de lixo. Porquê? Porque fermenta. E, portanto, tem que ser muito cuidado. O chá pode-se conservar, por exemplo, o chá verde pode-se conservar um ano ou mais num frigorífico, e os outros chás, como o chá semi-fermentado, o chá ligeiramente fermentado, são os chás que também têm que estar no frigorífico. O chá fermentado, como é o chá vermelho ou chá preto, ou chá pós-fermentado,
apenas tem que ser protegido de zonas úmidas para não criar fungos nem nada, mas isso conserva-se muito mais tempo. Portanto, para se manter um chá com algum tempo de durabilidade em que se possa manter a cor, o cheiro e o sabor, é para o frigorífico. É para o frigorífico. É engraçado, porque nesse grande supermercado do chá, é curioso que eles têm umas arcas frigoríficas enormes, onde esses tipos de chá, que são facilmente alteráveis em função do contacto com o ambiente, está tudo em arcas frigoríficas. Eu, por acaso, vou contar uma história que é muito engraçada. Quando eu tinha a casa de chá, houve uma vez uma senhora chinesa que foi lá e pediu-me, eu tinha 12 variedades de chá verde e a senhora pediu-me um chá X e disse, olha, só um momento que eu vou ali buscar ao, ao frigorífico. E ela disse, mas tem o chá verde no frigorífico? Tenho. Mas é que o meu mestre disse que não podia ter chá no frigorífico porque não era conveniente. Eu disse, então o seu mestre terá que ir todos os dias à colheita e terá de secar o chá para depois beber, porque não faz sentido nenhum. Todos os grandes retalhistas têm o chá precisamente do frigorífico para conservar a qualidade do chá verde. Pois, isso passa-se mais com o chá verde, portanto, o Rui já explicou, porque não é que não se possa consumir, não tem as mesmas propriedades, percebem ou não? Nem o aroma, nem a cor, nem etc. Sim, diga. Pequeno apontamento aqui. Uma vez que se falou do chá da Gorriana, em São Miguel, nos Açores. É açoriana. Sou açoriana e sou de São Miguel. Pronto, então é isso. E até há relativamente poucos anos, eles próprios na Gorriana anunciavam que era a única plantação de chá na Europa. Não sei agora. E também vos quero dizer que, efetivamente, os 2 primeiros técnicos foram para São Miguel de Macau, a partir de Macau, através de contactos com o governador de Macau daquela altura. E tenho aqui a imagem de um deles, que é Lao Ateng, e diz assim aqui, numa nota ao lado: em 13 de novembro de 1877 foi assinado o contrato entre a Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense, fundada em 1843, e o técnico chinês Lao Ateng, em que este se comprometia a troco de 48.000 reis insulanos, que era a moeda que circulava nos Açores na altura, mensais, e outras receitas, a ensinar a arte da produção e preparação do chá. E foi assim que surgiu o chá na Europa, através, no fundo, destes 2 técnicos que foram contratados e que foram de Macau para São Miguel. E, recentemente, recebi a informação, através da minha irmã, que a fábrica de chá da Gorriana foi contactada pela China, mas não me souberam dizer quem, nem de que cidade da China, porque estavam muito interessados em comprar a variedade que é lá produzida, que é uma delas, que é o Orange Pekoe. Orange Pekoe, porque a China, não sei de onde, de que local da China, só que a produção é muito pequena, mas mesmo assim eles revelaram-se interessados em comprar alguma da produção do Orange Pekoe, precisamente. E assim se comprova como realmente o mundo dá tantas voltas. Eu poderia fazer uma observação relativamente ao chá dos Açores. Pois é, sei que há alguns anos era... Sim, Rui diz. Sim, é muito interessante, que também está no meu livro, e eu tive contacto com o chá da Gorriana, aliás, na altura em que eu fui levantar as profissões do chá, em 1977, que eu estava num gabinete de estudos profissionais para levantamento das profissões, para depois efeitos diversos, portarias de regulamentação de trabalho, digamos, escalões salariais, etc. Eu fui aos Açores. Aliás, eu fui originalmente ver a Sinaga, que era do açúcar e do álcool, e entretanto o responsável do Serviço de Emprego disse: vocês não estão interessados a ver aqui as plantações de chá? Eu fui e fiquei muito surpreendido e vou explicar porquê. Quando cheguei à Gorriana, depois fui à Jacome, que já não existe,
e depois fui ao Porto Formoso, etc. A grande surpresa minha foi ter verificado que os tanques de rega para as plantações de chá e as caleiras de água tinham motivos chineses. E eu perguntei, mas isto é surpreendente, e depois aí é que veio a história de o chá ter vindo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi levado pelos chineses e que começaram a tentar plantar o chá lá, e depois uma pessoa imigrante dos Açores contactou uma pessoa que conhecia, que era naquela altura um deputado da Assembleia Legislativa de Macau, e a partir daí começou a ver, trouxeram chazeiros e até umas gramíneas de chá, aquilo resultou, e eu estive, já não me lembro bem, acho que foi a Câmara Municipal de Rabo de Peixe, em que há o édito do rei, na altura, que pede uma amostra de um chazeiro para ele ver o que era, porque tinha ouvido falar disso. E, portanto, isso é fascinante, porque como é que o chá vai da China para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para os Açores. E, neste momento, há apenas, foi uma pergunta que foi feita, uma questão que foi levantada, que há no norte do país, houve tentativas no princípio nos finais do século XIX e no princípio do século XX para existirem ou para se tentar que se fossem produzidas plantações de chá. Em Sintra, por exemplo, há um lugar que se chama o Alto do Chá, que eu também falo no livro, em que a Condessa Dessler era casada com o rei Dom Fernando e era uma entusiasta pelas plantas exóticas, e criaram uma zona de chazeiros. Eu ainda fui ver, inclusivamente, no chalé em Carcavelos da Condessa Dessler, que ainda encontrei em 1988 pés de chá que ela tinha plantado precisamente em Carcavelos. E, portanto, é muito curioso tudo isto. Eu para mim, fiquei surpreendido e maravilhado com o que tinha visto na altura no levantamento das profissões de chá, que depois foi publicado até no jornal, inclusivamente. Ok, obrigado, Rui. Damos então por terminada esta sessão. Espero que o livro tenha maior êxito do que a primeira edição e que voltes depressa para bebermos um chá juntos. Muito obrigado, muito obrigado. Ele já me deu o contacto.